Vamos dar início com uma oração. Estaremos já entrando no teor da nossa lição. Senhor, meu Deus, muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça que me alcançou. Muito obrigado, Jesus, pelas tuas misericórdias, Jesus. Elas são a causa de não sermos consumidos. Deus, ajuda-nos, meu Senhor, a compreender os teus mistérios. Abre nossas mentes para que venhamos, meu Senhor, compreender a tua palavra e colocá-la em prática. No nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. E eu te agradeço, porque eu sei que tu és fiel. Muito obrigado, Jesus. Amém e amém. Os gibeonitas enganam a Josué, tema de hoje. O texto do dia vai dizer: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Efésios capítulo 5, verso 15. A síntese: precisamos estar vigilantes quanto àqueles que, com artifícios mentirosos, tentam nos fazer abandonar a nossa fé. Temos aqui 3 objetivos, que é conhecer os inimigos que se uniram contra o povo de Deus, explicar a astúcia dos gibeonitas e expor como o juízo e a misericórdia de Deus atuaram no episódio dos gibeonitas. O texto bíblico vai estar no livro de Josué, como já falei, capítulo 9, verso do 1 ao 6, e depois verso 15 e 16. Diz assim: e sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas, e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, e em frente do Líbano, os heteus, e os amorreus, e os cananeus, e os fariseus, e os heveus, e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia e foram e se fingiram embaixadores e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos e rotos e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados e vestes velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Verso 6: e vieram a Josué no arraial a Gilgal, e lhes disseram a ele e aos homens de Israel: vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. Verso 15: Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles, que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Verso 16: e sucedeu que, ao fim de 3 dias depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Jane Kelly chegou por aqui também, Deus abençoe. A introdução vai dizer o seguinte: as notícias a respeito da vitória sobre Jericó e Ai espalharam-se rapidamente por todas as cidades reinos vizinhas, motivo pela qual os gibeonitas ficaram bastante preocupados. Sabiam que seriam os próximos a serem atacados pelo exército dos israelitas. O medo fez com que os gibeonitas desenvolvessem um plano ardiloso contra o povo de Deus. Eles se disfarçaram de embaixadores advindos de um país distante e, de modo astuto, convenceram Josué das vantagens de se fazer uma aliança com eles. Josué não consultou ao Senhor antes de fazer uma aliança com os gibeonitas, e 3 dias depois descobriu que havia sido enganado, pois os supostos embaixadores eram, na verdade, integrantes de um povo inimigo e vizinho que estava em rota de colisão com o povo de Deus. Então, a conquista de Israel perante a saída de Israel do Egito, né, já começou a ser espalhada pelos outros povos, porque após a saída deles, atravessando pelo Mar Vermelho, quando o exército de Faraó tentou atravessar, o mar se fechou, matando ali todos do exército de Faraó. Essa notícia foi se espalhando. Depois ele conquistou Jericó, a notícia foi se espalhando. Depois conquistou Ai, e a notícia foi se espalhando. Então, as outras cidades, os outros reinos que eram inimigos entre eles,
começaram agora a fazer acordos e aliança para assim todos conseguirem destruir Israel, com medo de serem mortos. Então preferiram entrar em comum acordo para lutar contra Israel. O primeiro tópico vai dizer o seguinte: os inimigos se unem contra Israel. O primeiro subtópico, a inveja dos inimigos. O capítulo 9 do livro de Josué tem início com as notícias das vitórias dos hebreus sobre os habitantes da terra. Diante das vitórias do povo de Deus, os reis que estavam daquém de Jordão, nas montanhas, nas campinas, em toda a costa do grande mar, se uniram para combater os hebreus. Interessante perceber que, de acordo com a história, aqueles povos não eram unidos antes. Pelo contrário, frequentemente havia guerras entre eles. Por isso, muitas de suas cidades eram verdadeiras fortalezas, como disseram os espias enviados por Moisés 38 anos atrás. Mas agora, quando a bênção de Deus prometida aos patriarcas estava para chegar, um levante organizado ameaça a marcha triunfal do povo do Senhor. Na verdade, tal coligação vai se repetir constantemente na trajetória dos israelitas, desde aqueles tempos até os dias odiernos. A Igreja do Senhor, igualmente, passa pelos mesmos problemas. O inimigo se une para desestabilizar a obra de Deus. Ou seja, isso acontece até os dias atuais com Israel. Você liga o jornal, você vai pesquisar, você vai ver que países como o Irã, Cisjordânia, vários outros países ali do Oriente Médio se juntam sempre para atacar Israel. Então isso não é um acontecimento novo. Então, desde os tempos bíblicos, que muita gente não acredita na veracidade da Bíblia, mas é uma das provas que a Bíblia é de fato verdadeira, porque as mesmas guerras que existiam no tempo bíblico ainda acontecem hoje por motivos políticos e até mesmo motivos familiares, que foi o caso de Isaac e de Ismael. A luta pela primogenitura, pela quem merece ter aquelas terras ou não. Segundo subtópico, os inimigos são numerosos. Impressiona a descrição da quantidade de povos cananeus ao oeste do Jordão que se uniram contra Israel. Certamente a quantidade de guerreiros dessa coligação superava facilmente o exército dos hebreus. O levante, além de impedir o avanço dos israelitas, também impediria que as vitórias do povo de Deus fossem um testemunho vivo de que só o Senhor é Deus. Não importava o tamanho do exército reunido na coligação, pois Deus estava ao lado do seu povo. Glória a Deus. Não importando o tamanho, seja 3, 4 vezes maior que os israelitas, mas tem uma vantagem que os israelitas tinham em cima de cada um deles, ou seja, eles juntos ou não, mas a vantagem do povo de Israel é que ele tinha a favor deles o Deus verdadeiro. E na lição passada nós vimos que o profeta Isaías vai detalhar sobre isso, que quando existia uma guerra entre os povos, quando obtinham a vitória, não era o povo em si que ficava com mérito, mas o Deus daqueles povos. Então Deus, como Deus verdadeiro, permitiu assim algumas derrotas para Israel, para colocar Israel no seu devido lugar, mas tinha sempre no controle de Deus. Vencendo ou não, Deus estava no controle. Então, a diferença dos outros povos é que a favor deles sempre, até hoje, Israel é um país pequeno comparado. Tem uma cidade no Brasil, que agora não me recordo o nome, não sei se é o Acre. Tem um estado no Brasil que é o menor estado no Brasil, no caso, que é do tamanho do país de Israel. E os outros países vizinhos que são maiores, no caso a Rússia, tem outros países aí que são de primeiro mundo, não conseguem destruir Israel, porque a favor de Israel existe um Deus todo-poderoso. Glória a Deus.
Terceiro subtópico, o mal atua em várias frentes. Vamos lá. Os cananeus se ajuntaram para combater Israel de modo ardiloso, mentiroso. No Novo Testamento, a palavra grega correspondente para astúcia é panogia, a qual igualmente pode significar artimanha, sagacidade ou sabedoria ilusória ou falsa. E foi usada quando Paulo expressou sua preocupação em que os coríntios fossem enganados pelo inimigo, da mesma forma que Eva. Está segundo Coríntios, capítulo 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3. Eva foi iludida, Josué também. E nós, se quisermos vencer o mundo, a carne e o inimigo, precisamos ter vigilância. Então, a palavra usada para enganação, né, para dizer que Josué foi enganado, foi a mesma usada para Eva, lá no jardim, quando assim a serpente conseguiu enganar Eva e, consequentemente, enganou Adão. Então, esses espias, ou melhor, esses moradores dos povos vizinhos, com medo de morrerem, tiveram essa ideia sagaz, né, de se fingir de embaixadores, no caso de representantes, para agora fazer uma aliança com Josué para ser livres da morte, né, para ser libertos, no caso, de um possível ataque até morrer. Segundo tópico, a astúcia dos Gebionitas. Primeiro subtópico, as aparências enganam. Os Gebionitas fizeram uma encenação a fim de seduzir o povo de Deus. Eles se disfarçaram muito bem, a ponto de enganar um general experiente, como Josué. Os ardilosos Gibeonitas utilizaram um excelente figurino, uma linguagem humilde, pretensa piedade, a melhor safra dos seus vizinhos em odres velhos e remendados. E além do pão mofado, outros itens apetitosos e valorosos da sua gastronomia, pois está escrito então que aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. Verso 14. O inimigo das vossas almas também utiliza a mesma estratégia dos Gibeonitas. Ele mostra sempre o lado bom das coisas. Josué e os príncipes de Israel deixaram-se levar pelas aparências, cometendo um grave equívoco e pagaram um alto preço. É uma lição muito, muito boa para nós, em meio ao século XXI que estamos vivendo, tudo, a propaganda, tudo tudo trazendo ilusões visuais, né? Somos atraídos por aquilo que vemos, e a Bíblia diz que a porta da alma, a janela da alma, né, que entra as coisas na nossa alma, é os olhos. E assim como Josué, olhando para aqueles homens, a aparência os acusavam realmente como homens fracos, homens mendigos, né? Homens que estavam ali quase morrendo. Josué se deixou enganar pela aparência e infelizmente foi enganado. Então nós somos enganados muitas das vezes também quando levamos em consideração a aparência. Deixamos que a aparência sobreponha até mesmo a voz de Deus nos nossos ouvidos. Parece até que nós sentimos quando Deus está falando conosco, mas deixamos, vamos dizer assim, a intenção do coração falar mais alto, né? A emoção falar mais alto. Então a nossa razão diz não, mas a nossa emoção, o coração dispara, vai aquela coisa toda, aquele friozinho na barriga, e deixamos até de consultar a Deus e entramos até em um relacionamento que não era do agrado dele. Depois, quando nós nos frustramos, a nossa tendência é de reclamar com Deus. É dizer que a culpa é dele, cadê ele que não estava ali para ver? Mas nós não percebemos que nós fomos iludidos pela aparência e deixamos de até mesmo perceber Deus querendo falar conosco e nós estávamos cegos espiritualmente, ou seja, iludidos pela nossa visão, assim como Josué foi iludido pela sua visão, não consultou a Deus e pagou um alto preço. Segundo subtópico, a armadilha descoberta. 3 dias depois, os israelitas descobriram que os pretensos embaixadores de uma terra longínqua
eram na verdade inimigos vizinhos. Desolado, o povo reclamou contra os príncipes da congregação. Entretanto, diferentemente dos outros episódios de murmuração no ministério de Moisés, Deus aqui não ficou irado, porque a indignação era justa. O princípio da autoridade e submissão estabelece o respeito incondicional à liderança. Diz que essa se conduza no centro da vontade do Senhor. Opa, interessante. Vou voltar aqui um pouquinho. Muito interessante isso aqui. O princípio da autoridade e submissão estabelece o respeito incondicional à liderança, desde que essa se conduza no centro da vontade de Deus. Vou comentar sobre isso. Nesse caso, há um texto que sintetiza a causa do problema criado pelos líderes. Não pediram conselho ao Senhor. Então, estamos vivendo em uma época de pessoas que se acham que são detentores da verdade. Só que temos que entender que nós somos apenas um porta-voz da verdade. A verdade é a Bíblia, a verdade é a palavra de Deus. Não são os nossos conceitos que podem sobrepor a palavra de Deus. Então, infelizmente, em nome da palavra de Deus, muitos, infelizmente, líderes, pastores, em meio ao erro, em meio ao seu pecado, pegam textos ali agora isolados para apoiar os seus erros. E quando algum fiel, algum crente, algum liderado vai questionar, ele manda o liderado ficar quieto, porque, enfim, ele não é nada, né? O liderado não é nada, e ele é pastor, ele é o líder, ele quem manda, ele faz e acontece. Mas eu sempre bati nessa tecla. Se estiver errado, não importa quem seja, pastor ou não, presidente ou não, prefeito ou não, está errado e ponto final. E a Bíblia, ela nos dá essa base. Infelizmente, na minha adolescência, em alguns casos, eu fui chamado até de rebelde, porque justamente eu batia de frente com coisas que eu via que era errado. Mas por ser apenas um adolescente, um jovenzinho, não tinha crédito nas minhas palavras, porque, enfim, era um pastor que estava falando aquilo, né? Estava à frente, dando as ordens. Mas eu sempre bati na tecla. Ele pode ser quem for, mas se ele estiver errado, eu não posso apoiá-lo. Eu tenho que bater de frente, assim com o erro. Então, assim como os israelitas bateu de frente com a liderança de Israel agora. Por que Deus não o castigou assim como quando murmuraram com Moisés? Porque o comentarista já nos explicou aqui. Porque foi válido essa murmuração. A liderança estava perdida, vamos dizer assim, nos seus conceitos. Tomaram decisões precipitadas, erraram. E a Bíblia nos dá a base para você ser ovelha ou não. Só porque você é liderado, você não tem voz? A conversa é essa. Tem que ter voz, sim. Você, com base na Bíblia, você tem autoridade para repreender, seja lá quem for, presbítero, bispo, apóstolo. Não é porque ele está com um cargo elevado que ele agora é o dono da verdade, que ele não erra. Ele vai errar, sim. E segundo a palavra de Deus, com base na palavra de Deus, você pode ser quem for, um faxineiro, um porteiro, você tem que repreendê-lo. E se ele realmente for um sábio, e o sábio Salomão nos ensinou que repreenda o sábio e ele te amará. Repreenda o ímpio, ele vai te odiar. Se realmente esse pastor ele for um sábio, ele vai prestar atenção. Ele vai ouvir a repreensão, apesar que a princípio vai doer. Porque o nosso ego é coisa absurda. Vai dizer quem é esse, mas depois ele vai cair em si e vai realmente entender que estava errado, assim como Josué caiu em si. Vamos lá. Terceiro subtópico. A manutenção da aliança. Josué e os príncipes da congregação, mesmo diante da ferrenha crítica do povo, não mudaram os termos da convenção de paz. Afinal, é pecado usar o nome do Senhor em vão. Interessante. Apesar da pressão das pessoas, Josué ele reconheceu o erro, mas também não deixou que esse erro puxasse outro erro, ou seja, um abismo puxasse outro abismo. Então ele não queria usar o nome de Deus em vão. Infelizmente estamos vivendo em um tempo que as palavras não têm mais a sua valia. A palavra de um homem não vale mais nada.
palavra de um pastor, de um pregador, não vale mais nada. As pessoas banalizam tudo, mas nos tempos bíblicos, há alguns anos atrás, a palavra ela tinha sim o seu poder, porque as pessoas falavam é assim e sustentavam. Então Josué ele falou no nome do Senhor que iria fazer o acordo com eles. Então ele não podia voltar atrás, porque não se pode usar o nome do Senhor em vão. Então, Luan, o que é usar o nome do Senhor em vão? Justamente conforme essa lição estamos aprendendo, que é você fazer um tratado, é você fazer um acordo no nome do Senhor e quebrar esse acordo. Então você precisa primeiro analisar o que é que você está fazendo, para depois você pensar em usar o nome do Senhor. Então o que tem de muita gente hoje que apoiam tanto a mentira, vive uma vida tão mentirosa, que tudo que ele fala ele vai dizer eu juro por Deus. E a Bíblia diz que a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Por quê? Para que não haja variação. Quando alguém fala assim, eu faço isso, é isso e isso, eu juro. Eu já desconfio. Porque a palavra não só do crente, mas é do ser humano em si, é uma pessoa de caráter, vai dizer sim e tem que ser aquilo. Quando fala não, é ponto final, não. Só que as pessoas estão vivendo a vida tão de altos e baixos no seu caráter, uma vida ondulada, que juram pelo pai, pela mãe, até por Deus. E Josué jurou por Deus que eles não seriam mortos, ou seja, fez um concerto, fez um pacto com eles, que eles não seriam mortos. E Josué, entendendo essa importância, entendendo o que é fazer um pacto com Deus, ele não voltou atrás. Mais tarde, em 2 Samuel 21, verso do 1 ao 2, vemos que Saul quebrou essa aliança firmada no tempo de Josué, o que trouxe sérios infortúnios a Israel, até que a devida separação foi feita aos gibeonitas. Infelizmente, nós quantas vezes nos comportemos a realizar algo perante o Senhor e simplesmente esquecemos. Ocorre que o Todo-Poderoso não se esquece. Ele guarda de nós o cumprimento das alianças firmadas. Em nossos dias, por exemplo, a aliança do casamento tem sido frequentemente vilipendiada. Não é, pois, sem causa que Deus disse que odeia o divórcio. Outro trecho em Provérbios vai dizer que, ou Eclesiastes, se não me engano, vai dizer que é melhor você não votar, mas se você fazer um voto com Deus, tem que cumprir. Ou seja, você tem que manter a sua palavra. Como assim a palavra, o autor, o comentarista trouxe aqui, a palavra, quando você diz um casamento, são perguntas feitas pelo padre, pelo pastor, você promete amá-lo assim, 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 assim? Sim. Você promete? Sim. Mas infelizmente, meses depois, a pessoa quebra esse pacto e nunca mais vive uma vida tranquila, ou seja, dentro de um matrimônio, porque ele mesmo quebrou um acordo dele com Deus, com a pessoa que ele fez. E, infelizmente, hoje no século XXI existem mais divórcios do que casamento. E o que me dói mais é que, infelizmente, dentro das igrejas as coisas parecem que estão piores. Hoje em dia, pastores já está com a sua terceira, quarta esposa. Não só pastores, mas eu estou falando pastores porque era para ser exemplo. Se o pastor que era para ser exemplo está com a sua sexta esposa, imagina as pessoas que o seguem. Então, precisamos entender qual a importância de uma palavra dita. É por isso que nosso Deus é um ser que você vai observando na Bíblia, que ele não fala muito. Mas quando ele fala, sai de baixo. Porque se ele falou, ele vai cumprir. Então nós não somos deuses, claro, óbvio, mas como imagem e semelhança dele, características da nossa alma, do nosso comportamento era para ser imagem e semelhança de Deus, então temos que herdar isso de Deus, é sustentar nossas palavras, é sustentar nossas promessas perante ele. Então Josué manteve a promessa feita com os gibeonitas. Terceiro e último tópico, para a gente já correr aqui para o final. Desculpa. Uma história de juízo e misericórdia.
Primeiro subtópico, os gibeonitas são punidos. Desculpa de novo. Quando viu que havia sido enganado, Josué ficou bravo. E naquele dia Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que escolhesse. Verso 27. Tudo porque os príncipes da congregação não consultaram ao Senhor. Estamos vivendo tempos difíceis e trabalhosos em que espíritos enganadores têm tentado destruir a igreja e a fé dos crentes, trazendo heresias, modismo e uma pseudo-espiritualidade. Temos que estar vigilantes, buscando ao Senhor em todo o tempo, pois o inimigo usa toda sorte de trapaça a fim de enganar o povo de Deus. Isso é muito, muito, muito sério. O diabo ele não vem como as pessoas acham, né, que vem na calada da noite ou debaixo de uma cama puxar o seu pé, com um tridente na mão, com chifres, não. Ele vem da forma mais sutil que você pode imaginar. Seja ele naquilo que você acha que é tão inofensivo. Ele começa devagarinho. Se tem uma virtude em Satanás, é a virtude da espera. Ele vai tentando aos poucos, ele vai esperando até você cair no laço. Então, eu acredito quando Eva, ela observa o fruto, eu acredito que não foi da noite para o dia, eu acredito que ela vai passando ali, vai vendo, vai se aproximando. Então, o diabo ele usou a circunstância para chegar para ela e puxar assunto com ela. Ela, por responder à serpente, entrou no assunto com ela, tudo que ela queria. Então, de forma sutil, a serpente convenceu Eva que o fruto não tinha nada demais, tinha nada a ver. Então, é o que usamos muitas das vezes hoje em dia. Esse não tem nada a ver. Que, infelizmente, esse nada a ver vai levar muita gente para o inferno. Esse nada a ver está disfarçado de algo tão sutil, mas quando a gente menos imagina, já está afundado no pecado. Precisamos ter muito, muito cuidado. E isso eu não estou falando para vocês, é para mim mesmo. Quando eu estudo a palavra de Deus, quando estou fazendo um esboço, seja lá qual estudo for, primeiramente ela tem que atingir em mim. Tem que haver uma transformação no leitor. Depois, essa transformação é transformada em pregação para as pessoas. Segundo subtópico, uma significativa mudança. Os príncipes, diante da descoberta do engano, sugeriram que os gibeonitas fossem escravos de toda a congregação. Mas Josué fez uma significativa alteração e tornou-os escravos do santuário de Deus. Assim Josué curiosamente os puniu e ao mesmo tempo também os abençoou, pois uma maldição não cai sobre quem não merece. Provérbios 26, verso 2. A justiça de Deus atua sempre em favor daqueles que estão arrependidos, como neste caso, os gibeonitas. Eles queriam preservar a própria vida, mas não sabiam como fazer tal coisa de modo correto. Por isso elaboraram um plano doloso, mentiroso. Mesmo com erro, Deus teve misericórdia deles. Então, nosso Deus sempre, com sua infinita graça e misericórdia, quando nós nos arrependermos de todo o nosso coração, Ele está sempre pronto a nos perdoar. Então, além de os gibeonitas serem perdoados, serem poupadas suas vidas através do pacto de Josué, eles tiveram agora o ofício de trabalhar para Deus. Que honra era, porque muitos queriam ter essa honra de trabalhar para Deus no santuário, mas apenas os levitas tinham esse privilégio. Mas eles, quando se arrependeram de coração por terem tentado fazer a coisa certa, mas de maneira errada, que foi através da mentira, mas quando eles se arrependeram, nosso Deus estava pronto a lhes perdoar e os abençoarem. Então, é uma lição muito linda para nós. Se os gibeonitas, que não era povo escolhido de Deus, se arrependeram, assim como a Raabe também não era do povo escolhido, mas se arrependeu e foi uma das principais mulheres da Bíblia. Então, nós que somos agora cristãos, ou seja, aceitamos a Cristo como Salvador, acreditamos no sacrifício de Jesus por nós, somos agora acolhidos como filhos de Deus. Então, nós que somos filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, toda vez que você pecar,
Você tem sim a opção de se arrepender. Mas há uma diferença entre aqueles que amam fazer aquilo, que pedem perdão por remorso. É uma diferença entre arrependimento e remorso. Quando você se arrepende, você procura não fazer mais. Então nós que somos escolhidos, podemos sim nos arrependermos e nosso Deus estará sempre pronto a nos perdoar. Glória a Deus por isso. Terceiro subtópico, bênção no lugar da maldição. Talvez a postura humilde dos gibeonitas tocou o coração do Eterno, sendo destacados para o serviço perpétuo na casa de Deus. O Senhor os abençoou e eles se tornaram participantes de alguns direitos usufruídos pela casa de Levi. Assim os gibeonitas se transformaram em uma bênção para Israel. Prova disso é que no tempo de Samuel, a Arca do Concerto ficou durante décadas na cidade gibeonita de Kiriat Jearim, em 1 Samuel capítulo 7 e Samuel capítulo 6. E no templo de Salomão, o tabernáculo foi armado em Gibeão, segundo os Crônicas, capítulo 1, verso 3. Posteriormente, eles foram chamados de netineus, segundo a versão de Almeida Revista e Corrigida, ou servos do templo, segundo a Almeida Revista Atualizada. Os netinins auxiliando os levitas e estavam entre os primeiros exilados que voltaram da Babilônia sob a liderança de Zorobabel, em 1 Crônicas 9:2. Apesar de não serem descendentes de Abraão, puderam ajudar na construção dos muros de Jerusalém, em Neemias 3:7. Aprendemos com tal episódio que misericórdia divina triunfa no juízo. Então, louvado seja o nome do Senhor. Raul Lima, meu querido, quanto tempo, Deus te abençoe. Então, mesmo em meio a um engano, a um erro dos gibeonitas, mas quando eles foram bem claros, eles agora se arrependeram e não esconderam o seu erro, disseram a Josué que estavam com medo da morte e queriam ser apenas livres da morte, e por isso o enganaram. Deus, vendo agora o seu arrependimento, os perdoou e agora colocou até num cargo de destaque, que era apenas para os levitas. Mas através do arrependimento dos gibeonitas, Deus os abençoou a ponto de eles serem também agraciados com a presença da Arca da Aliança. Então não foram todos os povos que tiveram esse privilégio de estar com a Arca da Aliança perante eles, que a Arca da Aliança representava a presença de Deus. Mas os gibeonitas, através desses 3 homens, que a princípio quiseram enganar, mas quando reconheceram o seu erro, se arrependeram, Deus os abençoou. Então essa lição é muito interessante, muito, porque precisamos entender que Deus não é um ser ditador que está ali esperando só um vacilo seu para lhe matar. Não. Deus é um ser que está sempre pronto a lhe ouvir quando você o clama, e o clama de todo o coração. O sacrifício que o Senhor ama, já disse o salmista, é um coração quebrantado e contrito. Coração arrependido, ou seja, aquele coração que olhou para o seu passado, olhou para o seu eu agora, para o seu presente e falou: Deus, eu não quero mais viver isso. Eu me arrependo de tudo que eu fiz, de tudo aquilo que eu deixei, que eu abri mão da tua presença, para que hoje eu estivesse aqui arrependido. Senhor, muito obrigado por ter me conservado em vida para chegar até aqui, esse momento, e estar falando contigo. Então Deus, ele observa tudo isso, o seu coração está quebrantado, está contrito, de fato está arrependido, com certeza. Deus, ele vai estar sempre de braços abertos para recebê-lo de volta. Assim como o filho pródigo, o pai incansavelmente ficava olhando, ver se o filho estava voltando, e quando ele observa que o filho estava vindo, o filho mesmo moribundo, sujo, até mesmo fedorento, mas o pai foi ao seu encontro, abriu os braços e abraçou o filho pródigo. Colocou a melhor roupa, colocou um anel no seu dedo, preparou uma das melhores festas, porque o filho que estava perdido voltou para casa. Glória a Deus, glória a Deus. Então, se Deus fez isso com os gibeonitas, que era um povo pagão, que era um povo que não era circuncidado, ou seja, eles eram incircuncisos, imagina conosco,
como eu já falei, pessoas que acreditam no sacrifício de Jesus. Imagina o que Deus pode fazer por nós. Glória ao nome de Jesus. Já estamos aqui encerrando. Deixa eu ler aqui só a conclusão, para nós encerrarmos de fato mais uma EBD Live, para a glória de Deus. A história dos gibeonitas nos ensina importantes lições. Uma delas é que jamais devemos tomar qualquer atitude sem antes consultar ao Senhor. A segunda é que precisamos estar atentos às ciladas do inimigo, pois ele é ardiloso e suas mentiras podem nos impedir de herdar a terra prometida pelo Senhor, a nova Jerusalém. Glória a Deus. Precisamos sempre estar dispostos a qualquer atitude ou a qualquer gesto que formos fazer ou tomar. Precisamos colocar Deus à frente de tudo. Sempre consultar a Deus, seja em oração, seja pedindo conselho a alguém que entenda de Bíblia, pelo menos que conhece um pouco de Bíblia, porque ele vai dar conselhos concernente à Bíblia, né? Referente à Bíblia. Então, precisamos estar sempre prontos, até essa humildade de pedir ajuda a Deus nas nossas decisões. E a segunda é, precisamos estar atentos. Então, o inimigo, como foi falado, e só resumindo, não vem de chifre, de cauda e de uma forma espantosa para você correr dele. Não, ele vem de forma sutil, a ponto de você se abraçar com ele e não percebe. Quando você perceber, já está afundado. Infelizmente. Então, o diabo ele não se cansa. Não se cansa até levar o maior número de pessoas com ele para o inferno. Ele já está condenado. Ele vai sofrer eternamente. Então, ele quer levar o máximo de pessoas com ele para sofrer juntamente com ele. Então, para de ter essa imagem de que o diabo tem um trono no inferno, que ele está com um tridente na mão, alfinetando as pessoas. Não, ele vai sofrer juntamente com as pessoas. Ele é um condenado, então ele vai sofrer com as pessoas. Então, ele já está condenado, então quer levar também o máximo de pessoas com eles. Então, precisamos nos manter firmes com Cristo, mesmo em meio a uma decadência moral que estamos vivendo. Mas precisamos nos manter firmes com Cristo, que assim nós herdaremos também a terra prometida com o nosso Jesus, que está lá, foi preparar lugar, mas ele falou que quando estiver preparado o lugar, ele vai voltar para nos levar, assim eu creio. Amém? Muito obrigado a todos. Meu amigo Raul Lima, que chegou agora por último, mas creio que recebeu uma porção da palavra de Deus, que o Senhor venha abençoar sempre. O pessoal que entrou por aqui, a Valesca, os agradecimentos, meu amigo Gil, meu amigo Atila, o Aleph, Jean Carlos, diretamente de Massachusetts, Estados Unidos. Deus abençoe a todos, muito obrigado por mais uma vez pela audiência, que vocês venham ter um domingo, final de domingo, né? Abençoado e início de semana maravilhoso, amém? Deus abençoe vocês e até a próxima, se Deus quiser.